Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Salvação da Alma, como você nunca ouviu antes. Falar sobre a salvação da alma não é tão simples assim. Requer conhecimento, pesquisas e revelação do Espírito. Não podemos sair por aí falando o que achamos. Temos que ter a direção de Deus para não levedar toda a massa. Por isso eu vou mostrar uma versão sobre o tema Salvação da Alma. Espero que você entenda e faça o seu comentário do que você acha, pois eu não sou dono da verdade. Eu sou alguém que, como vocês, também busca a perfeição em Cristo Jesus, buscando a verdade. Vamos lá. Vamos entender o que é salvação da alma. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e dê o seu like, porque toda terça-feira e sexta-feira estarei trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Continuando, em primeiro lugar, temos que saber o que é alma. Alma é a nossa mente. Ela é onde fica registrado todos os nossos pensamentos, sentimentos e vontade. É tipo uma caixa preta de avião, onde fica registrado todas as ações da nossa vida. Alma significa vida. Em João 12:25 diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então veja, se alma significa vida, isso quer dizer que ela terá a vida eterna. Isto é, se a pessoa renunciar a si mesmo, o seu eu, para viver para Cristo, vivendo por fé, crendo que Cristo Jesus é Deus e que morreu e ressuscitou para tirar o pecado do mundo. Em Salmos 23, versículo 3 diz: refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja, a palavra refrigera em hebraico significa restaura. Isso quer dizer que todos os que creem em Cristo Jesus terão a alma restaurada até alcançar a perfeição, para finalmente ter a vida eterna. Veja o que diz em Salmos 49:15. Diz o seguinte: mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Saiba que a palavra remir significa resgatar e que Seol significa sepultura. Quando uma pessoa morre e ela vai para a sepultura, a terra da sepultura destrói todo o corpo e a mente, ou seja, a caixa preta onde está guardada as suas memórias, ou seja, a vida daquela pessoa. Os seus pensamentos e sentimentos são destruídos juntos pela terra. Mas se você crê na ressurreição, Cristo trará as suas memórias, pensamentos e sentimentos que estavam guardados naquela caixa preta e trará todos eles restaurados. Veja o que diz em 1 Coríntios 15:13. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Versículo 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Agora saiba que Cristo não ressuscitou o Espírito depois de 3 dias após ele ter morrido. Ele ressuscitou a alma, pois o Espírito voltou a Deus na mesma hora em que ele morreu. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja o que diz em 1 Coríntios 15:19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástimas.
Portanto, meu amigo, duvidar da ressurreição da alma é ser uma pessoa digna de lástimas, como diz Paulo. Veja o que diz em 1 João 5, versículo 18. Diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não toca. Isso quer dizer que todo aquele que é nascido de Deus, a carne não tem controle sobre ele. Portanto, exercitar o espírito equilibra o nosso ser. Mas se a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos e ações estiverem fazendo a vontade da carne, vai gerar a morte eterna. Será consumida pelo Seol, que quer dizer sepultura ou inferno, que na realidade é tudo a mesma coisa. Mas a mente, fazendo a vontade do Espírito, ela se funde e se torna, tanto alma quanto espírito será um só em Cristo, assim como Cristo é um só com Deus. Veja o que diz 1 Pedro 1, versículo 3. Diz o seguinte: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível e inacessível, reservada nos céus para vós. Veja que a salvação da nossa alma é garantida pela ressurreição de Cristo, e isso ninguém tira do cristão. Mas é um processo de transformação em 3 estágios. Tem que haver regeneração. Confira em Romanos 12, 2 o que diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saiba, meu amigo, se cremos em Cristo, garantimos a salvação da nossa alma, mas passaremos por provações, para que possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 1, versículo 7, nos fala sobre isso. Veja o que diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como eu disse antes, passamos por 3 estágios para alcançar a salvação. O primeiro estágio é crer em Cristo e sua ressurreição. O segundo estágio é a regeneração, ou seja, a transformação da sua mente, que é a transformação da alma, que vem pelo conhecimento da vontade de Deus. É o homem fazendo a vontade do Espírito. O homem precisa estar, como diz em 1 Pedro 1, versículo 8, que diz o seguinte: a quem, sem ter de visto, amais, no qual, se agora o vedes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Quando você passa o segundo estágio, que é o de transformação da mente, e alcança a estatura de fé, como diz o versículo acima de Pedro, você passa para o terceiro estágio, que é o da salvação, pois alcançou a plena consciência da vontade de Deus. Daí a fé chega ao fim, e você, a partir daí, tem a salvação da alma, a vida eterna, quando morrer. E isso acontece quando você volta ao céu, volta a Deus. Como diz em 1 Pedro 1, versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sendo assim, você recebeu pela fé a graça de Deus em sua vida,
e a salvação da sua alma, que se fundiu no Espírito de Cristo, sendo um com Ele, como Cristo é um com Deus. Creio que você entendeu. E na ressurreição você terá a vida eterna. Em Eclesiastes 9, versículo 5 diz: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou ao esquecimento. Sabe, meu amigo, este versículo contradiz tudo o que eu falei neste vídeo até agora. Mas saiba que o que foi escrito neste versículo acima só teve validade até a cruz, pois Cristo nos trouxe um novo mandamento a partir da cruz. E a partir da cruz somos justificados pela fé. Veja o que diz em Hebreus 9:38. Diz o seguinte: Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Portanto, meu amigo, se você é cristão e se encaixa nestas palavras, a sua alma não morre. Ela será conservada. Você será um em Cristo, como Cristo é um no Pai, tanto nesta vida quanto na sua ressurreição. Como diz em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Percebemos então que não haveria sentido algum o cristão ter a alma regenerada em vida, se não houvesse um propósito em tudo isso por parte de Deus. Pois se o homem morrer e esquecer o que aprendeu com Cristo aqui na terra e for para o céu sem lembrar da sua vida passada, ele não seria ele mesmo. Isso não tem sentido algum. Cristo, quando ressuscitou, ele não esqueceu da vida que viveu como homem aqui na terra. E assim também será com os homens. A diferença é que o homem terá a alma restaurada, e Deus só permitirá que ele lembre da sua vida santificada em Cristo Jesus. Haverá coisas que serão eliminadas da sua mente. Sendo assim, a alma do homem é restaurada em vida pela palavra do Evangelho da Graça. E na ressurreição, Deus nos dá corpo de glória. E a alma do homem, ou seja, as suas memórias que foram restauradas pelo Evangelho, estarão com você, pois se fundirão com o Espírito de Cristo, se tornando um com Ele, como Ele é um com o Pai. Agora me diga, se não for assim, por que Cristo falou aos 12 apóstolos que eles teriam 12 cadeiras ao lado do seu trono no céu para julgar os judeus? Isso prova que eles iriam lembrar da sua vida na terra, como Cristo também se lembrou após a sua ressurreição. Veja o que diz Jesus em Mateus 19:27. Diz o seguinte: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Versículo 28. Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também, vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí fica uma pergunta: todos os apóstolos morreram ou não morreram? Claro que morreram, e todos morreram até os anos 70 DC, quando Cristo veio a estabelecer o seu reino e se assentou no trono da sua glória. Isso aconteceu nos anos 70 DC.
Sabemos que todos morreram e que para eles se assentarem ao lado de Cristo Jesus para julgar as 12 tribos de Israel, eles teriam que se lembrar de tudo o que se passou com os judeus quando eles estavam vivos. Sendo assim, fica bem claro que as memórias das almas dos homens serão conservadas por Cristo, quando eles se tornarem um com Ele pelo seu Espírito, se aperfeiçoando e se fundindo ao Espírito de Deus. Creio que você entendeu. Agora tirem as suas próprias conclusões, pois eu não sou dono da verdade, mas tenho me esforçado para mostrar para você o melhor que posso. A verdade de hoje poderá ser mudada amanhã, se alguém vier me convencer que eu estou errado. Portanto, não esqueça de fazer o seu comentário. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.